o não se tornou uma palavra de ordem do autocuidado contemporâneo. Mas como foi que a gente chegou até aqui? Não saber dizer não virou um tipo de sintoma cultural do nosso tempo, de uma sociedade marcada por excessos, tanto de ofertas quanto de demandas. E aí, conseguir estabelecer bem os limites e saber dizer não passa a ser visto como um sinal positivo de resistência, um gesto político importante, ou talvez até um estilo de vida aspiracional. Mas e quando a gente não consegue dizer esses nãos? Muita gente não resiste ao impulso de agradar e daí se submete ao que não queria fazer. Mas como se diz nos 4 cantos da internet, toda vez que se diz sim, querendo dizer não, morre um pedaço de você. Essa frase que foi tão eternizada pelo Albert Einstein resume muito bem como a dificuldade de dizer não pode produzir ansiedades, angústia e conflitos relacionais para valer. Então, muitas vezes, vai se escancarando também a dificuldade do sujeito de decidir a favor de si. Oi, eu sou o Lucas Lidke. E eu sou o André Alves, esse é o Vibes em Análise, o nosso podcast que tem o desafio de investigar as vibes que estão submersas no inconsciente coletivo. Para quem não nos conhece, o André e eu somos psicanalistas e pesquisadores, e os nossos estudos estão no perfil Float Vibes. Na nossa newsletter, você pode assinar na plataforma Substack. A gente tem também um grupo de trocas e novidades no Telegram. Se você quiser entrar, é só procurar Float Vibes no Telegram ou clicar no link aqui na descrição do episódio. E se você quiser nos ajudar a manter esse projeto no ar, pode se tornar assinante da Float Vibes e ter acesso antecipado aos episódios, ou seja, você pode escutar alguns dias antes do lançamento oficial. Vai ter também acesso a todo o histórico de conteúdos pagos na nossa newsletter no Substack e também acesso ao Vibes em Análise Sessão em Grupo, que é um formato diferente de episódios, que é criado com base nas perguntas e questões que são enviadas por quem nos escuta e que é exclusivo só para assinantes. O link para isso, através do Apoia-se, está aqui na descrição. E um outro recado é que faz tempo que nos pedem encontros presenciais, então junto com a Alma Talks a gente está realizando alguns eventos em diferentes cidades. Exato. E aí dia 15 de outubro a gente vai fazer a palestra Culto ao Autocontrole no Teatro Gazeta em São Paulo, sobre como o imperativo do foco e da disciplina vem atravessando a vida de muita gente. O link para comprar o seu ingresso também está na descrição do episódio, a gente se vê lá. E conta nos comentários quais cidades e temas você acha que a gente deveria trazer nos próximos eventos. Mas vamos começar. Lucas, eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim. Você sente muita dificuldade em dizer não? Cara, você me conhece muito bem e você sabe que eu meio que já fui pro outro lado. Acho que eu tenho mais problema em dizer sim do que não. E isso também é uma questão para se pensar, porque claro que tem coisas que a gente sabe que não vale a pena, que a gente sabe que a gente não quer pra gente. E para todas essas é muito importante que a gente saiba e consiga sustentar um não, né? Mas tem outras que são uma aposta, ou são uma grande incerteza, que tem um risco. E aí o sim pode ser uma postura mais corajosa. Para a gente começar do começo, eu fiquei me perguntando de onde que vem essa história de saber dizer não. E aí eu vi que teve um movimento muito forte na década de 70, nos Estados Unidos e na Europa, a partir de uma intenção de desenvolver e treinar assertividade nas pessoas. Esse é um termo que é importante para o episódio de hoje. Tem um psicólogo que chama Manuel Smith, que foi o grande nome que começou a sistematizar técnicas para as pessoas aprenderem a se posicionar melhor. Que é uma coisa que estava bem em linha com a contracultura da época. E até com o avanço da cultura do narcisismo. Né? O famoso título, inclusive, da obra do Christopher Lasch, que é de 1979. Cultura do narcisismo. Tinha uma coisa ainda muito normativa na psicologia e na psiquiatria da época. Então, esse movimento ele vem como uma resposta assim, para tentar enaltecer mais a autonomia do sujeito, a sua autenticidade, a sua capacidade de expressão, né, enquanto partes fundamentais da sua saúde mental. Mais para os anos de 90 e 2000, esse tema foi migrando
cada vez mais para a literatura e discursos de autoajuda, né, para as massas. E dizer não virou meio que uma pauta em ambientes íntimos e familiares e também corporativos, né, de trabalho. De você se autorizar a dizer, eu não consigo, não, isso eu não posso, eu não quero, queria querer, mas não quero, eu não gosto, né, eu não vou, não tenho isso para te dar, não dá tempo. E nos últimos anos a gente viu alguns nomes interessantes, como a Nedra Tawwab, que é uma psicoterapeuta bem famosa, midiática, assim, popstar, que ela trouxe esse tema para um contexto de redes sociais e relacionando também essas questões com o feminismo e equidade racial. Agora, puxando mais para a psicanálise, a gente sabe que a história dos limites, né, não é uma coisa só comportamental, mas que é muito estruturante. O não que funda o sujeito lá quando criança, né, e que é essa interdição, assim, uma castração simbólica que nos separa da fusão com o desejo ilimitado do outro, ou, né, da função materna, e dá pra gente ler. E aí na vida adulta, me parece mais que esse não, ele pode ajudar a romper um padrão de gozo, né, que está em curso de forma desenfreada, deslimitada, repetitiva, e por isso talvez mortífera. Então é sobre barrar o gozo, tanto do outro como o meu. Né? E porque com a gente também a gente se atrapalha, assim, né? Não é só colocar o limite no outro, mas colocar esses nãos e limites com a gente mesmo. Isso de dizer sim para tudo, não só para agradar os outros, mas também relacionado a uma dificuldade de perder, né? De lidar com a perda, de abrir mão de algumas coisas. Você pode estar muito aprisionado por uma promessa de que o eu pode e deve aproveitar tudo ao máximo, abrir todas as portas. E isso é não apenas exaustivo, como impossível. Um exemplo que é muito fácil de se relacionar é assim, eu ando muito cansado, sem tempo e energia para fazer coisas que eu quero muito fazer e que eu estou há tanto tempo adiando. Mas surgiu aqui um novo trabalho, uma nova oportunidade, um novo paciente para o consultório. Será que eu devo aceitar? É mais dinheiro, é mais reconhecimento, é mais probabilidade de burnout também. Radicalizou, né? Como é que você enxerga isso da perda? Que conceitos que você acha assim que nos ajudam a pensar nas dificuldades de dizer não? Acho que começando por essa história das perdas, Lucas, um não sempre implica em um certo sacrifício. Em abrir mão de alguma coisa, nem que seja a expectativa que o outro tem em relação à nossa resposta ou à nossa relação. E isso vai deixar algum descontentamento. Só que abrir mão de alguma coisa também expõe aquilo que a gente supostamente quer. É atrás do não que a gente tem o sim para aquilo que a gente verdadeiramente quer. Então eu achei legal que você já abriu fazendo um pouco da relação entre sim e não. Porque a dificuldade de dizer não, ela é perigosa quando existe uma facilidade de dizer sim. Essa ideia que a gente coloca na abertura, talvez ela seja um pouco abstrata demais, muito etérea, de que todo sim, querendo não, é morrer uma parte de você. E talvez uma imagem que nos ajude um pouco mais seja a de um interruptor. Toda vez que você liga o sim, você desliga o não, e vice-versa. Toda vez que você liga o não, você desliga o sim. E quando o interruptor fica no meio do caminho, dá curto-circuito. Ou talvez a luz não fique tão acesa a ponto da gente conseguir ter um pouco mais de consciência. A luz sempre acesa é o burnout, né? Ou a luz sempre acesa não deixa a gente ter inconsciente. Tem um excesso de eu. E a gente sabe que sujeitos do burnout geralmente estão bastante tomados pela ideia de que eu posso tudo. Ou eu aguento mais isso aqui. Ou esse não talvez não seja tão importante da gente dizer nesse momento. Mas eu achei interessante que você já começou falando um pouco sobre como o não ele é fundante, ele faz essa separação tão radical. Porque você foi pela via da castração, mas eu fiquei pensando em como o não é uma defesa muito arcaica, primitiva. É através do não que o bebê desempenha uma tarefa psicossomática muito difícil, que é se separar do corpo da mãe, ou do cuidador, da cuidadora, para se fazer um. Talvez por isso que, para tantos de nós, a primeira palavra que a gente aprenda seja não. O não ele pode ser visto como o anseio de ter um eu. O eu que acontece
por que a gente não toma o mundo para si? A gente se apropria de partes do mundo, mas a gente não deixa o mundo nos atravessar ao seu bel prazer. A gente vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Ou o desejo do outro, né? Como você descreveu na castração. Mas se o sujeito não consegue barrar algumas partes do mundo, essa membrana organizadora ela vai ficando permeável demais. E aí o sujeito vai se sentindo constantemente invadido e naquele lugar que, na clínica a gente escuta muito, né? Que é as pessoas se aproveitam de mim, eu me sinto subjugado às outras pessoas, eu me sinto passado para trás. E aí eu fui fundo nessa história, né? Tem William James, aquele psicólogo autor, né, dos princípios da psicologia, ele diz que a mente é um teatro de possibilidades simultâneas. Dizer não é também o nosso recurso mais fundamental de escolha das possibilidades nas quais a gente quer construir sentido. Então, todas as possibilidades ao mesmo tempo não tem enredo, né? Não se desenha alguma coisa. Então, a gente precisa dizer não para algumas delas para que o espetáculo da vida consiga se construir, né? Você falou de enredo, eu me lembrei do filme, né? Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo, o tempo todo, aquele, né? Que é esse... Tudo pode, né? É o multiverso. A gente pode viver todas as vidas ao mesmo tempo, né? Na pesquisa desse episódio, eu fui lembrando do Sobre Desistir, o livro do Adam Phillips, que a gente curte um pouco, né? Você tá ganhando comissão do Adam Phillips? Então, eu tô bem surpreso com a quantidade de vezes que eu tenho citado ele aqui. Você consegue dizer não pro Adam Phillips? Consigo. Isso eu consigo. Tá. Tem uns capítulos que eu pulo, confesso. Mas ele fala no Sobre Desistir como, tanto pro Freud quanto pros psicanalistas que vieram depois dele, a infância primária é exclusivamente uma iniciação à perda. O que a gente chama de desenvolvimento infantil é o que a gente vai aprendendo a fazer com a perda. É aquela famosa descrição que o Freud faz em Além do Princípio do Prazer, do Fordá, que a gente já falou aqui em alguns episódios, inclusive, mas eu acho uma imagem tão poderosa, né? Do neto do Freud tirando do berço um brinquedo de madeira amarrado por um barbante, depois puxando ele de volta para si e brincando, né? Fort, que é lá, e dá, que é aqui. Na interpretação do Freud, ele fala desse jogo como uma forma do menino aprender a controlar um pouco a perda que vem da ausência da mãe. Como se ele estivesse reproduzindo simbolicamente a experiência traumática. Então ele transforma tudo isso num jogo em que, de alguma forma, ele está no comando. E o Freud sugere que é isso que a gente faz. E a cultura funciona um pouco aí pra gente também, ou é para isso que ela serve, né? Pra gente ir criando esses jogos de domínio da perda, ou de relação com a perda. E o que eu acho interessante da gente pensar é que, de alguma forma, todo o cálculo neurótico está aí. A gente está o tempo inteiro tentando lidar com as perdas e as ausências, as faltas e as garantias, ou as faltas de garantias. O que é interessante do livro do Phillips é que ele vai nos lembrando de como, no contemporâneo, a gente vive numa espécie de tirania da conclusão, segundo a qual desistir é necessariamente um fracasso. E o que ele vai reforçar capítulo a capítulo é exatamente a possibilidade de libertação, ou mesmo da gente poder sustentar ou mudar de ideia através da desistência. E que acho que a gente pode emprestar um pouco para cá. Um não como, ou uma sucessão de nãos, como a sustentação da possibilidade de mudar de ideia, ou de ir atrás do que realmente se quer, ou dos sims que a gente gostaria ou poderia estar dizendo para coisas que nos fazem mais sentido. Só que isso é difícil, né? E nesse sentido, talvez desistir ou dizer não seja também uma forma da gente conseguir suportar tanto as perdas quanto o descontentamento que vem com as perdas. Mas enfim, acho que eu estou falando demais já. É um assunto que definitivamente me empolga, porque na dupla você sabe que o não é um troço mais complicado por aqui. Obviamente, o como tem muito do tom, né? Eu acho que tem algo de dizer não com clareza e honestidade, mas com algum grau de empatia. A velha e boa comunicação não violenta, né? O não como uma proteção de uma necessidade sua. Que seja o seu tempo, o seu foco, seu descanso, ou mesmo o seu autocuidado.
e não como uma rejeição ou um ataque a outra pessoa. Você pode negar um pedido, mas não negar aquela pessoa. E aí, dependendo da situação, me parece que cabe a gente dar desculpas, ou talvez até pedir desculpa, ainda que talvez não seja tanto sobre culpa, mas sobre explicar os seus motivos, né, do porquê você está dizendo não. Isso pode ser muito válido para manter um nível de polidez, mas também acho que a gente começa a se embananar um pouco quando começa a dar muitas desculpas. Desculpas demais. Porque pode parecer até que você está escondendo o verdadeiro motivo pelo qual você está dizendo não, né? E também, dependendo da desculpa que você dá, o outro vai saber como tentar te persuadir a dizer sim. Então, às vezes, uma resposta negativa, mais direta, é mais eficiente. E também tem que ver direito o que é um pedido e o que é uma proposta ou um convite. Eu acho que a gente confunde bastante essas coisas, né? E a pergunta, no foco dessa conversa, é meio que sempre a mesma, que é qual que é a minha recompensa? O que eu ganho com isso? Né? O que eu perco? O que eu ganho? Eu me surpreendo assim, como as pessoas falam, tem um convite para você e na verdade é uma demanda, para você simplesmente trabalhar de graça para ela. E isso vem muito hoje numa chave da possível fama, assim, né, de visibilidade. Ah, vou marcar você num post. Mas eu me pergunto se num contexto tão hipersaturado, se isso ainda significa alguma coisa, como moeda de troca. Agora, uma coisa também é a pessoa te pedir um favor, uma ajuda, e outra é ela te pedir socorro. Ainda que assim, às vezes, esse pedido de socorro, quando ele começa a se tornar muito contínuo, muito intenso, muito demandante, talvez tenha alguma coisa mais complexa aí por trás e que você não vai conseguir dar conta disso sozinho, né? Talvez precise de mais pessoas para participar dessa ajuda que essa pessoa está pedindo, sabe? Chamar a família, convocar amigos, terapeutas, um médico, um consultor financeiro, um advogado, o que for, um time bem multidisciplinar. Quer dizer assim, olha, fulano, eu tenho as minhas limitações, né? Eu consigo te ajudar até aqui. É difícil mesmo, né? Porque muitas vezes tem esses recursos. O outro consegue ser muito habilidoso em transformar qualquer pedido de ajuda num pedido de socorro. Achei muito legal esse eixo que você construiu. E aí fica mais difícil dizer não, né? Uma outra coisa que me ocorre para quem tem dificuldade de dizer não é se perguntar como é para você escutar um não. Isso dói muito? Como você acha que vai doer no outro se você fala não? Talvez tenha um ponto aí para dar uma afrouxada, sabe? E a gente aprende o não ouvindo não. Então, como foram os nãos que a gente escutou na primeira infância? Fico pensando, André, o quanto tem assim de um elemento transgeracional nessa história toda que a gente pode pensar a respeito. Lucas, eu fiquei pensando muito na pesquisa para esse episódio, em como a gente precisa começar esse assunto exatamente pela herança do sistema familiar na nossa capacidade de bancar nãos e de bancar sims. É aquela história de, assim como meu pai, eu não consigo dizer não. Ou por causa do espaço que a minha mãe ainda ocupa na minha mente ou na minha vida, eu tenho uma dificuldade com esse assunto. Enfim. É como se fosse se constituindo dentro de nós, muitas vezes, um impulso de agradar. Ou talvez, sendo um pouco mais definidor, por que será que a minha mente não consegue se impedir de se submeter ao desejo do outro? E onde foi que eu aprendi isso? Como eu aprendi isso e como eu fui reiterando isso ao longo dos anos? Daí eu fui buscar um conceito que eu li no Relações Funcionais, da Adriana Gradin, que já participou do Vibes e Análise, inclusive. E ela fala de uma ideia muito boa quando ela está descrevendo um pouco sobre como o amor entre os pais e filhos transborda, que é a ideia de obediência desmedida. Uma conjugação ou uma combinação entre um matrimônio psicológico e um terrorismo do sofrimento. E que vai resultar em submissão e, em último nível, em uma espécie de devoção.
E aí ela busca 2 autores que eu acho bem bons pra gente aqui. Primeiro, o Abraham, o psicanalista alemão que foi um dos primeiros discípulos do Freud e que trabalhou a ideia de obediência e de submissão. Lá nos estudos sobre organizações pré-genitais da libido, ele fala que o primeiro teste severo para o narcisismo infantil é quando os cuidadores estão treinando a criança nos hábitos de higiene, especialmente onde fazer cocô. Daí, conforme a criança vai se identificando com as demandas dos educadores, ela vai percebendo como os educadores ficam felizes ou orgulhosos por serem atendidos. E aí tem uma passagem muito fascinante que acontece aqui, que é a ferida primária do narcisismo da criança, ela acaba sendo compensada por um sentimento de autossatisfação, que é substituído pelo reconhecimento dos pais. Quando tudo dá mais ou menos certo, né? Mas as crianças vão transformando a necessidade em virtude, o Abraham fala, porque elas vão se sentindo muito contentes com a ideia de serem meninos e meninas comportados, educados, bonzinhos. E é aqui que mora o truque psicossocial da boa menina e do bom menino. Dos bons filhos, de uma forma geral. O medo de perder o amor e o reconhecimento dos cuidadores ou dos pais se mistura com a dificuldade de renunciar a um prazer pulsional. E isso vai ter um saldo final de apostar na satisfação que vem de agradar aos seus cuidadores. Então, o Abraham vai falar desses adultos que são muito bondosos, que têm maneiras muito polidas, muito educadas, muito obedientes, e que muitas vezes vão carregar num segundo nível do psiquismo impulsos bastante rebeldes, bastante insubordinados, e que são bastante difíceis de conter, inclusive. Porque qual que é o problema? Porque fica ou permanece no subterrâneo do psiquismo uma ferida primária muito latejante. E, como consequência, isso vai ser reencenado através da via do sacrifício. Qual que é o registro? De que quanto maior o sacrifício ou a renúncia, mais assegurado é o amor do outro. É a promessa de um amor ilimitado em troca da obediência, em troca da devoção. Quando a gente está falando de alguém que tem muita dificuldade de bancar os seus nãos, eu penso, a partir dessa investigação do Abraham, que é também uma dificuldade de abrir mão desse registro, ou mesmo de uma fantasia de uma ternura infinita, que pode ser alcançada através dessa obediência desmedida. E aí vai ser mais fácil, entre muitas aspas, abrir mão de si, do que abrir mão desse Olimpo, desse lugar muito digno, maravilhoso, que provoca muito orgulho, inclusive, e, quem sabe, até assegura um amor sem fim. Claro que a Adriana, no livro, está falando sobre um modelo fusional que é muito presente no amor entre pais e filhos, ou filhos e cuidadores. Mas essa também é a história de muitos sujeitos que não conseguem dizer não pro chefe, que fazem tudo para o parceiro ou a parceira, que não conseguem impor limites aos pais. E, até expandindo um pouco, todo mundo tem uma pessoa na vida que é meio autoritária demais, sabe? Ou mesmo doce demais, ou passivo-agressiva demais, e que geralmente não aceita não como resposta, que é o que você falou bem no comecinho da nossa conversa. Então, a operação não é simples, né? Quando a gente pede pra alguém, você precisa falar mais nãos, nossa, a gente tá falando de um monte de coisas, né? Que é trazer mais potência pro eu, fazer separação do outro, se desidentificar desse lugar de eu sou menos, eu posso menos, eu sei menos. E, claro, dar vazão a todos os afetos que vão surgindo nesse processo. É muita coisa, né? Sim, é muita coisa pra talvez desaprender e desabituar, né? E outras coisas pra construir também, porque o que a gente vai colocar no lugar, né? Como é que você vai aprender também a falar esse não? Vou puxar de novo pra turma da comportamental, que fala da assertividade. Desse conceito de direitos assertivos, né? Que é você conseguir trabalhar esse direito de dizer não sem se sentir tão culpado. Até mesmo preso na sua autoimportância, de que o seu não também vai destruir o outro.
ou de não ter que dar muitas explicações, ou de poder mudar de ideia, né, como você falou antes. Eles falam também da técnica do disco quebrado, não sei se você já ouviu falar, que é, se for preciso, você ficar repetindo num ritmo calmo, assim, o seu não, sem se deixar ser manipulado, né, sem sucumbir pela insistência do outro, ou sem perder a paciência também, né, você conseguir sustentar um tom, assim. E isso são habilidades sociais, né, que muita gente poderia desenvolver melhor, deveria desenvolver melhor. E eu sinto que a nossa cultura, inclusive, a nossa educação, os costumes, não estimulam tudo isso muito bem. As pessoas, por exemplo, têm vergonha de mandar a visita embora. Enquanto em alguns países, o convite para você ir na casa de alguém vem com hora para chegar e hora para sair. E são essas culturas que o brasileiro olha e acha as pessoas meio secas, sabe, ou meio frias. Mas talvez elas só estejam conseguindo se posicionar melhor enquanto sujeitos e estabelecer os seus limites. Isso não é nem agressividade, nem passividade, mas uma capacidade de expressar os seus pensamentos, sentimentos, as suas necessidades, de uma maneira que seja direta, franca, respeitosa. E pensando no impacto disso nas relações, não dizer não para o outro é um tipo de evitação do sujeito que está só tentando inutilmente adiar a hora da verdade. A Nedra Tawwab diz que essa é uma forma muito passivo-agressiva e bastante infeliz de mostrar para o outro que você, na verdade, está cansado ou está insatisfeito, mas você não diz isso. Aí então você topa, mas você faz de mau jeito, você faz de má vontade, né? Você vai com mau humor, para ver se o outro saca que você está topando, mas você não queria estar topando. Só que isso só potencializa a frustração. Então, falar não pode ser muito desconfortável no momento. Mas como diz a Brené Brown, é sobre escolher o desconforto agora, no lugar do ressentimento que vai vir depois. A comunicação tem esses desafios, né, André? Porque isso que você falou, achei tão curioso, né? Que é, eu tô dizendo sim, mas eu tô imprimindo não. Eu não queria estar ali. E eu não consigo sustentar isso de alguma forma, e aí eu vou confiar na ideia de que o outro vai perceber isso. Vai sentir. Através de uma comunicação não verbal. Isso. Que é uma maluquice, né? Mas ao mesmo tempo... é muito comum. É muito comum, né? Mas eu acho que tem uma frase muito clássica da Clarice Lispector, você certamente já leu em algum post, mas que ela fala assim: o que eu não sei dizer é mais importante do que o que eu digo. Que é essa parte muito freudiana da obra da Clarice. Que vai nos lembrar de como o que não consegue ser dito muitas vezes esconde muita coisa. E é onde a gente se esconde que a gente se revela. Trazendo para o nosso tema, os nãos que a gente não consegue dizer talvez sejam mais importantes do que aqueles que a gente consegue dizer. E pensando na comunicação, aí eu vou para um campo que você domina melhor do que eu, mas o Lacan vai colocar aquela história muito interessante de não conseguir dizer não e o medo de não ser compreendido. A gente comentou até um pouco durante essa pesquisa, Lucas, como é impressionante a quantidade de lero-lero que muita gente tem a dizer sobre esse tema. E o meu favorito é: tenha um roteiro com as palavras corretas para não desagradar o outro. Como se fosse possível a gente prever ou antever como o outro vai ser atravessado pelo nosso não. E aí o que você falou um pouco mais no começo, de como muitas vezes a gente acha que consegue proteger o outro através de não dizer um não. Bom, notícias da nossa fantasia de onipotência, mas também é uma suposição muito amalucada, porque a gente está supondo que a gente consegue atravessar ou suplantar totalmente a incompletude fundante da comunicação.
Porque sempre vai ter ruído. Sempre vai ter incompreensão, sempre vai ter mal entendido. Sempre vai ter ruído. E falando nisso, vamos fazer um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Tá bom. Oi, ouvintes do Vibes em Análise, aqui é a Véria Conelli. Eu tô aqui para dar um recado rápido para vocês. Eu tenho um podcast que se chama Isso Não É Uma Sessão de Análise. Toda semana eu escuto a história de família de alguém. Já veio a Fernanda Torres, a Paula Carosella, a Isildinha Batista. E o dessa semana tem um convidado muito especial que vocês conhecem bem. É o André Alves. É só procurar por Isso Não É Uma Sessão de Análise na busca do seu tocador de podcast depois que terminar de ouvir aqui o Vibes. Te espero lá. Lucas, qual que você acha que é o poder do não? O efeito que um não bem dado pode gerar? Ele pode desafiar o amor do outro, a validação do outro, a proteção que o outro nos dá. Então isso tem muito a ver com o nosso senso de independência. Isso é o resultado de um superego que vai proclamando essa máxima assim, de amar o próximo, né, até o sujeito se auto-explorar. O burnout tem muito essa imagem, né, do sujeito que se auto-explora. E aí o fundamento por trás, eu acredito que é se questionar, como você disse, da onipotência, né? Mas então você acha que você é um objeto mágico capaz de fazer tudo pelos outros, para os outros, um objeto compensatório do desejo do outro, que é insaciável. Essa é uma postura muito infantil, né, de tentar deixar a mãe ou o pai sempre satisfeitos. Por isso, tem algo do não que é sobre desafiar uma autoridade, ou uma suposta autoridade, que exerce poder sobre você. Você falou do chefe, né? Então o chefe, um professor, o seu analista, e claro, o marido. E estou falando tudo isso no masculino porque tem uma questão de gênero importante que a gente não pode menosprezar, de como as mulheres são ensinadas, ou melhor, doutrinadas, a dizerem infinitos sims, se conterem, se controlarem e sustentar essa missão de agradar os homens. Então, dizer não também pode ser um ato de desalienação frente às ordens sociais, às normas de gênero, à obediência do status quo, né? É dizer não só para as pessoas, mas para o mundo também, sabe? Tem um poder aí de você dizer, não, eu não quero provar o morango do amor. É dizer não. Você provou? Não provei. Também não provei. Agora acabou, não existe mais, né? Nunca mais se viu. Foi morar na terra dos bebês reborn, a gente não sabe mais onde foi parar. Tem algo assim de dizer não para a subordinação que está dada aí no campo social, sabe? Pelas estruturas vigentes. Então, da subordinação da mulher ao homem, ou do pobre ao rico, do não branco ao branco. E se a gente pensa sobre abuso de poder, assédio, o não, mais do que nunca, é não, e tem que ser não, e precisa ser muito enfático e alto, né? Às vezes até público. Claro que a gente tem medo de dar esses nãos, porque a gente, né, fica coado, porque se você fala não, algo pior pode acontecer. Porque o outro detém um poder sobre você, né? Então, no fim, parece que na grande parte do tempo a gente está submetendo algumas coisas para também não ter que lidar com outras. E assim a gente vai negociando, né, os nãos possíveis. Como é que você pensa assim, esses fatores psicossociais, como questões de gênero e raça? Você acha que tem nos ajudam a aprofundar mais esse tema? Tem, porque usando essa palavra que você acabou de falar, que é a gente ir negociando, de acordo com os marcadores que a gente tem, identitários de alguma forma, os nossos nãos vão ser menos ou mais valorizados pela sociedade de uma forma geral. Menos ou mais respeitados. A gente falou um pouco sobre isso no episódio sobre assédio, né? Como muitas vezes quem performa o ato violento do assédio vai dizer que, então, você está dizendo não, mas na verdade eu sei que é sim.
que é esse desrespeito, né? Esses dois tempos do não. Uma invalidação do não. Isso. Não só é difícil estabelecer o não, como o mundo ainda vai testar e dizer, não, mas é não mesmo. É não. Eu lembrei do livro da Marcela Ceribelli, Os Sintomas, em que ela tem um capítulo bem interessante chamado A Mulher de Boa, que ela vai tratar um pouco dessa ideia que você trouxe de como as mulheres são educadas muitas vezes, ou criadas, doutrinadas para não levar em conta as suas próprias emoções, e como isso gera estresse, ansiedade, sobrecarga de uma forma geral. Mas a Marcela vai pontuar especificamente como muitas mulheres atualmente se veem um pouco impelidas ou até obrigadas a não demandar. Porque se ela demandar demais, ela vai ficar sozinha. E, portanto, ela tem que se acostumar a transformar migalhas afetivas em um banquete. Que é um tipo de adaptabilidade, que é uma outra palavra que a gente falou aqui, que muitas vezes acaba sendo meio tirânica. Porque vai cultivando a impossibilidade de se dizer não. Ou uma adaptabilidade muito radical que, no final das contas, está mascarando um submetimento. E aí é difícil ser brasileiro, né? Porque você falou dessa história dos outros países, né? Que é a visita tem hora para chegar e para ir embora. Na América Latina, de uma forma geral, talvez a gente enxergue o não como uma espécie de falta de educação, né? Tem muitos estudos que vão falar sobre a herança das nossas raízes brasileiras depositada, né, ou perpetuada através daquele ideal, ou aquele arquétipo que o Sérgio Buarque de Holanda escreveu lá nos anos 1930 sobre o homem cordial, que é um dos ensaios mais famosos da nossa formação social e que é uma ideia que ele propõe de que a nossa grande contribuição ao conjunto das civilizações humanas é a cordialidade, como se fosse a nossa marca de nascença. Os nossos inhos, as nossas inhas, o nosso sorriso dado de bom grado, a nossa química. E como se a gente fosse muito afetuoso no final das contas. Esse povo amável pela própria natureza. Só que a gente sabe que isso é bem mais complicado do que isso. Porque o homem cordial, e muita gente escreveu muita coisa interessante sobre isso, é um excesso de polidez que, na verdade, vai apostando na informalidade como uma forma de transformar o campo público numa extensão do campo privado. A Lélia Gonzalez fala disso de um jeito muito fascinante, que ela vai apontar como a cordialidade muitas vezes vai mascarar o racismo, ou a misoginia, ou o patriarcado. E acho que o mais importante da gente pensar é como, nessa lógica cordial, os conflitos eles não podem transparecer, mas eles também não desaparecem. Então eles ficam num lugar meio domesticado. Olha como se conecta com o modelo que a gente falou um pouco antes de obediência desmedida, que vai se priorizando em nome de uma imagem mais cordial, mais aceitativa, mais permissiva. Alguma coisa que é muito difícil de carregar. E que vai carregar também, ou vai provocar também, alguns impulsos bem fundos de separação, de destrutividade, de vingança. O Dunker, no Reinvenção da Intimidade, ele dá mais uma volta nesse conceito e ele vai falar que essa cordialidade é uma docilidade construída em cima da resignação, do ressentimento, da conformidade. Só coisa boa, né? Bom, e pra gente ampliar um pouco aqui os nossos pontos de vista, com vocês, a palavra da empresária e investidora Monique Evelyn. Eu já tive muita dificuldade em dizer não. Talvez pelo lugar de escassez que eu vim, né? Sou da periferia de Salvador e eu precisava aparentemente estar sempre disponível para as pessoas, parecer que eu sou útil de alguma forma e assim eu não seria ignorada, seria contratada, seria convidada. E que bom que eu descobri cedo que não precisava ser desse jeito, porque no final do dia dizer não é
é também o melhor gerenciador de tempo que eu tenho na minha vida. Porque quando eu digo não, eu estou dizendo sim para outras coisas e traz uma certa leveza. Não sei nem se o termo é ser leve, assim, mas traz um lugar que eu consigo me movimentar com muito mais intencionalidade. E eu trago isso também para o universo dos negócios. Não é só a minha vida pessoal. Tipo, vou dizer não para um evento, vou dizer não para uma palestra, vou dizer não para sair com os amigos. Não é só isso, assim. É também o meu filtro, né? Está dentro da minha tese de investimento. Se eu falo não foi porque é só opinião pela opinião. Eu sou uma pessoa, eu brinco que eu sou virginiana com touro, que é uma realidade, então eu sou muito terra. E eu tenho os meus critérios de vida e meus critérios profissionais e de investimentos também. Então, quando eu estou dizendo não, é matemática. E matemática não é opinião. Assim, matemática é exata, gente. É uma conta que você faz e é não no final do dia. E eu sempre fico avaliando nas minhas decisões esse lugar de riscos, né? Quando eu digo sim para esse evento, qual o risco que eu estou tendo comigo? Seja meu corpo, minha alma, minha saúde emocional também, cansaço, enfim. E nos negócios a mesma coisa. Se eu estou dizendo sim para isso, eu estou assumindo que risco? É risco financeiro, de time, operacional, de mercado, jurídico. O que é isso no final do dia, assim? Mas foi uma grande jornada e oficialmente, eu tenho 31 hoje, 31 anos. Eu lembro exatamente da virada de 24 anos para 25. Porque eu estava dizendo sim para tudo, e esse tudo era o quê, né? Falei, gente, não faz sentido nenhum eu estar fazendo esse trabalho. Não faz sentido nenhum eu me deslocar de Salvador para São Paulo para fazer isso, porque disseram que era muito legal. Gente, não é legal para mim. Está sugando a minha energia, está tirando minha alma, eu não tenho tempo. Eu realmente chego atrasada, estava no caso, né? Agora, ainda bem que não, chegando atrasada nas coisas que importam para mim. Eu sou muito apegada a meus pais, eu sou filha única. Então, entendi que não dava para ser apenas o lugar de Monique é útil. Monique é Monique, se você quiser ficar comigo, estar comigo, é com essa complexidade também, e você vai ouvir não na jornada, e tá tudo bem. Mas aí a pessoa também tem que se resolver, eu não posso pegar essa responsabilidade para mim. Antes eu pegava, agora não mais. Eu acredito que não tem um manual para saber se é isso ou aquilo, se a gente segue ou não segue, se a gente dá conta ou não dá conta. Que bom que eu não precisei chegar necessariamente em todos os limites possíveis, porque assim, uma coisa é o cansaço, o burnout que a gente fala, mas no meu caso, eu sou uma pessoa que me cuida espiritualmente, então a saúde espiritual é muito importante para mim, não é só a mental, emocional, física, tem espiritual, minha gente, sensorial, são muitas telas, muita coisa envolvida, mas tem um lugar, eu escrevo tudo, assim, eu realmente escrevo o que eu penso, o que eu estou fritando na hora, o que eu estou vivendo, o que eu quero. Muitas coisas que eu realizei, parece loucura, meus amigos falam, nossa, você fez premonição, profecia. Eu falei, cara, eu estava tão intensa e intencional nisso, que eu escrevi e consegui visualizar passos. Consegui visualizar, né? Isso aqui tá bom, como é que eu faço, né? Para chegar nesse determinado lugar. Como é que eu faço? Então, o lugar da escrita talvez seja um caminho interessante, porque você não fica apenas você e você mesmo pirando em sua mente do que pode fazer e talvez embole tudo no final do dia. É uma sugestão. Uma segunda coisa é o lugar de em voz alta. Eu tenho muitas coisas mesmo que eu nunca falei em voz alta, real, mas a escrita me ajudou. E agora, conversando aqui, eu estou falando em voz alta. Aí vem um segundo passo, assim, de elaborar. E a minha elaboração veio na escrita. Aí depois eu comecei a agir. Né? Não foi assim, acordei, tive consciência e agi. Não. E tem um lugar de... Que grande visão é essa? De vida, assim, que a gente quer. Meio papo de coach aqui, mas é real. Né? Assim, o que é que eu quero da minha vida no final do dia? Eu tenho 31 anos, eu quero ter um AVC aos 31, porque se eu continuasse do jeito que eu estava,
né, até os 24 ali, sim, eu poderia ter, gente, assim, tranquilamente, pelo meu estilo de vida, pela minha alimentação louca, eu não parava, todo dia eu tinha alguma coisa na minha agenda, ponto, era isso. E o mundo também dos investimentos dizendo que eu tenho que dizer sim para tudo, tipo, não. Gente, não. Eu invisto, tenho uma tese de investimento, eu tenho essa grande visão que é investir naquilo que vira hábito, que se torna comportamento. Então, o que torna comportamento faz sentido para mim. O que não faz, não tem por que ficar brincando com isso, porque leva minha energia, leva meu tempo, não é só dinheiro, é energia, tempo, assim, e tem um lugar de onde eu coloco a minha vitalidade. É finito. Gente, vamos morrer. Ponto. Quando? Não sabemos, mas a vida é finita. E eu preciso colocar vitalidade em coisas que eu queira também. E aqui não é ser romântica, de tipo, vou só fazer, trabalhar com aquilo que eu amo. Não. Essa geração milênio já entendeu que é minha. Que não é bem assim, né? Mas tem uma coisa que é. Eu trabalho com coisas que bom que eu posso dizer que eu trabalho com coisas que eu realmente gosto de fazer. Esses negócios eu escolhi, né? Eu escolhi cada negócio que eu tô. Não fui obrigada a nada. Teve uma escolha daquilo, faz sentido, eu consigo contribuir de algum jeito. Então, é o gostar, mas é também eu sei fazer. E eu tenho um mercado para isso. E de alguma forma, eu consegui lidar com tudo isso. A diferença é que eu me perdi no caminho, sim. Que é aquilo, você vai dizendo sim, 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 e no final do dia era só o mercado. Era só, eu estava olhando só para o mercado. E talvez as pessoas estejam olhando só para o mercado. E por isso que dá bug, de não saber como é que eu faço. Tá, como é que eu faço antes de bugar? Então, não olhe só para o mercado. Será que se você, sei lá, esse lugar da escrita que eu falei, ou qualquer outra coisa, cantar, não sei, compor uma música, mesmo que você não ganhe dinheiro com isso, você continuaria fazendo? Sabe, às vezes em casa. Você faria? Eu continuo escrevendo, mesmo ninguém lendo, mesmo tendo um bloquinho de notas. Então, assim, tanto faz. Existe um lugar da continuidade, assim, para entender o que é o sim e o que é o não. Eu faço coisas com consistência. E aí eu olho e falo assim, gente, isso aqui está quebrando tudo. Nada a ver. Eu estou aceitando porque disseram alguma coisa. Volta, Monique. E aí eu reajo de algum jeito. Tipo, tá bom. Eu aceitei por conta do outro, não porque eu quis aceitar. E isso faz diferença. Eu, como uma mulher negra, a expectativa do sim, eu não preciso nem falar nada. Eu só preciso existir num determinado ambiente, as pessoas acreditam que eu vou resolver. Por algum motivo, né? Já acreditam nisso. E tem uma coisa, essa expectativa da disponibilidade. Vou fazer para você, Lucas. Vou fazer para você, André. Vou fazer para você e tudo mais. E esse jogo de ter que se provar. Eu, hoje, por exemplo, eu faço parte do Shark Tank Brasil. É meu terceiro ano. E os comentários são, além de racistas, você não investe nada. Eu fico pensando assim, eu investi 5,2 milhões. Gente, o que é nada? Que parâmetro é esse de 5,2 milhões de reais é pouco? E investir em 18 empresas é pouco, sabe? E aí, se eu fosse seguir essa lógica de você é uma mulher negra, tem que se provar sentada naquela cadeira. E você tem que dizer sim para tudo, brincar. Primeiro, brincar com o sonho do outro, porque o empreendedor, a empreendedora está ali. Eu vou dizer sim para depois dizer não, pelo amor de Deus. Então, eu preciso fazer uma curadoria que eu chegue nesse sim de verdade. Então, já esperam também que aí eu fique mais flexível e aceite esse racismo disfarçado de críticas, sabe? E isso é na vida. Eu trouxe um recorte aqui do programa, mas na vida é assim. Tipo, Monique, você não sabe fazer? Você pode fazer? Tipo, não, gente. Eu não posso fazer, porque eu tô olhando para um outro lugar, colocando minha energia em outro lugar. Não, mas você sabe, não. Saber é diferente de que eu posso fazer, gente. Né? Então, não esperam. E tem um lugar que eu falo com tranquilidade, e eu sempre convoco pessoas negras, mulheres, a exercitar, é não justificar. Porque toda vez a gente tem que justificar. Você vai para tal lugar? Não. Não, porque aconteceu isso, eu não fui, e aí... Gente, desculpa. A branquitude,
A masculinidade, tudo isso que a gente sabe, não justifica nada. Não justifica de onde vem o dinheiro, para começar, né? O que mais aparece hoje na busca do Google, como Monique Evelyn ficou rica. O que querem saber? Eu falo pelo meu trabalho. Ah, não, mas como assim você ficou rica? Então existe um questionamento. Não, não é possível ela ter dinheiro. De onde vem? Tem um padrinho, uma madrinha. Não pode ser ela. É impossível. E às vezes é um exercício intencional que a gente tem que fazer como mulheres, como pessoas negras, de não ter que justificar. Não é simples, tá bom? Não acordei e falei assim, não vou justificar. Muitos momentos eu justificava, assim. E agora, principalmente agora na posição que eu tô, assim, cara, não preciso. Existem outras formas de viver, inclusive como pessoas negras. Tem um livro que eu amo muito, chamado Mulheres Negras Não Deveriam Morrer Exaustas. É o meu livro. Eu não aceito morrer exausta. Eu não aceito chegar, trabalhar, 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 dizer sim para todo mundo, todas as pessoas, cuidar do mundo e ninguém cuidar de mim. E aí, quando eu preciso, seja de colo, ou quando, sei lá, quero ter filhos agora. Aí, não, tem que congelar o óvulos correndo, porque, calma, gente, eu não quero morrer exausta. E eu coloquei isso na minha cabeça. E eu espero que esse lugar do não para grupos subrepresentados, maiorias silenciadas, seja intencional também e entender o porquê você está falando sim. Entender mesmo, eu entendi que eu estava falando sim. Eu falava sim porque eu queria ser útil, gente. De onde vem esse sim? E quando você entende, tipo, cara, não faz sentido nenhum. Ser útil é ser descartável. E é fácil descartar uma mulher negra, né? Então, assim, não vai rolar. E esse lugar dos nãos também, eu senti que me aproximou mais de verdade das pessoas. Quem ficou, quem continuou na jornada, quem se movimentou junto. Enquanto, desde coisas básicas do sim, estou aqui para ficar só te ouvindo, ou sim, eu tenho dinheiro para colocar em você. Aí quando eu falo não, a pessoa não sabe reagir, e aí as pessoas somem. Aí eu falei, gente, quando eu estava falando sim, você sempre ficou. Então tinha uma questão ali que eu não estava enxergando, tinha uma miopia minha. Então, mulheres negras que estão me ouvindo, entendam de onde vem o seu sim. É medo, é receio, é o quê? E a partir disso começa a entender o que vale o seu não também, né? E não morra exausta, assim como diz o livro. A gente não deveria morrer exausta. Eu sei que você vai falar que eu sempre falo isso dos convidados, mas eu acho muito legal escutar a Monique. A gente sempre fala isso. Eu fiquei pensando bastante num texto que eu li da Monique há um tempo atrás, em que ela dizia exatamente como dizer um não foi o que ajudou ela a destravar alguns sims que ela queria dar há muito tempo. Uhum. E que é um jeito, né, da gente enxergar esse fluxo contínuo. Aquele interruptor que eu estava falando antes, né? De como a gente, às vezes, tem muita dificuldade de mudar esse interruptor, mas ele pode trazer coisas muito interessantes para nós. Sim. E aí, trazendo de volta para a psicanálise, que lugar você acha que o não ocupa no nosso psiquismo? Então, André, eu encontrei nas minhas anotações aqui que alguém disse, eu não sei quem nem onde, há uns 10 anos atrás, que segundo a psicanálise não existe não no inconsciente. Não sei se você já escutou isso de alguma forma, eu tenho anotado aqui. Eu fui tentar localizar o que o Freud falou, e eu arrisquei ir para o texto A Negação, de 1925, textinho do Dr. Sigmund Freud, de 100 anos atrás, né? E o que ele diz exatamente é assim: na análise não encontramos nenhum não vindo do inconsciente. O Freud argumenta que um conteúdo reprimido, para abrir caminho pelo consciente, pode fazer isso através da negação. Ou seja, para chegar no consciente, ele só chega se for negado, se for pelo seu inverso. Essa é a negação. E essa é a negação enquanto mecanismo bem estruturante de defesa do ego. E enquanto um modo de tomar conhecimento do que foi recalcado. Então você nega para esconder alguma coisa, não só do outro, mas principalmente de si mesmo.
E aí, o que eu acho que pode nos ajudar aqui é a gente pensar que tem muito não que é uma negativa, mas tem muito não que é uma negação. A negação de alguma coisa que está sendo escondida. Algum conflito, alguma ambiguidade, um motivo secreto, coisa da desculpa, né? Que talvez, qual que é a desculpa real? Você sabe? Ou será que ela é inconsciente? E você está jogando outras aqui. Então qual que é o motivo secreto que talvez você não conseguiu identificar ainda? Então vale um esforço para tentar investigar e distinguir uma negativa de uma negação, sabe? A negação a gente tem que questionar. A negativa a gente precisa sustentar. Seria meio isso. Como é que faz para sustentar, André? Juntando um pouco com o que você tinha dito no começo e até com a fala da Monique. Como é que dá para sustentar os nãos quando o mundo nos desafia tanto? Engraçado, né? Porque você foi falando e eu fui pensando em como o mundo pede de nós também que a gente consiga sustentar algumas negações. Claro. Sabe, a discussão toda sobre falso self, o conceito do Winnicott, o psicanalista britânico de quem a gente fala bastante, ele é muito importante da gente investigar, esmiuçar e falar sobre. Porque o falso self é uma construção defensiva em que a gente, para se proteger e para sobreviver, deixa de expressar as nossas necessidades autênticas. Que é um paralelo interessante com não e sim que a gente está estabelecendo aqui. Lá naquele ensaio dele dos anos 1960, a distorção do ego em termos de falso e verdadeiro self, ele vai falar do falso self como, claro, um problema muito perigoso, mas o Winnicott estabelece 5 classificações do falso self, como se fosse uma espécie de gradação mesmo. Começando por um estágio de desconexão total do sujeito entre o corpo e a mente, uma dependência total e um funcionamento mental muito evitativo em relação ao corpo. Mas ele também vai nessa gradação chegando até o 5º estágio, que é um falso self na saúde. Algo que todos nós fazemos. E talvez é a parte mais interessante do texto do Winnicott, que é a gente pensar que não é possível para o verdadeiro self ter uma existência no espaço social que não seja minimamente mediada pelo falso self. O falso self como algo que é ordinário e essencial para a gente conseguir estar vivo em sociedade, para a gente conseguir preservar a nossa privacidade e para a gente permanecer inteiro. O problema, claro, é que quando a gente vive totalmente a partir do falso self, totalmente negando o que há de necessidade verdadeira, e você falou de verdade um pouco atrás, a gente vai ficar muito conformado, muito adaptado, muito submetido, e aí vai ser difícil, existir. Sabe aquela pessoa que vai esperando sempre que alguém fale alguma coisa para que ela possa reagir aos comentários, né? É uma existência muito reativa. E aí a gente está falando de sujeitos com dificuldade, inclusive, de iniciativa, de propor uma experiência. E isso, claro, não é saudável para ninguém. Mas, enfim, talvez eu acho que eu estou escapando um pouco da nossa grande pergunta, que é como é que a gente pode pensar nessa cultura de aprender a dizer mais não? E como isso talvez possa ser meio prejudicial. Você acredita nisso? Sim. Porque tem sempre o risco de ficar tudo muito pelo ego. De você dizer não como é uma conquista você poder dizer não. Que parece ser muito nova, interessante para muita gente, isso é importante. Mas como qualquer comportamento que é recém-adquirido, a gente tem que se perguntar o quanto será que a gente está acertando a mão nisso. Porque vamos lembrar que a indisponibilidade para o outro está bastante em voga. Em linha com tudo que a gente vem falando aqui há muito tempo, né, do imperativo do auto-amor. Essa hiperestimulação ao nosso egocentrismo, nos avisando que a gente tem que se colocar sempre em primeiro lugar, né, fazer tudo possível em nome do seu sucesso e da sua felicidade, do eu. E aí ver se sobra alguma coisa pro outro, do seu tempo, da sua energia. Temos esse cenário, um senso comunitário mais esvaziado,
intimidades sintéticas, crise relacional. Então, dá pra cair em um não que é defensivo demais. Porque pensa, é muito neurótico você esperar que o outro saiba sobre a complexidade do seu desejo, a instabilidade do seu desejo, dos seus limites. Tudo isso de antemão, né? Sem você ter que avisar e comunicar. Então, o discurso emergente é meio que esse, né? Você tem que estabelecer suas condições, seus limites. Você deve falar, verbalizar. Tá certo. Mas tem alguma coisa também dessa natureza neurótica do desejo que se articula com o desejo do outro e do inconsciente de um que lê o inconsciente do outro, que me parece bonito e excitante demais pra gente abrir mão. Porque isso de ter que ficar pedindo e explicando tudo pode tirar um pouco da graça também, da experiência de se relacionar. Ainda mais na nossa cultura, sabe? Pensando, né, a gente falou de... Tem outros povos, assim, que são mais mecânicos e pragmáticos e verbalizam as coisas com mais clareza, certeza, com racionalidade. Mas talvez você não saiba se você quer que o outro faça alguma coisa com você até ele fazer. Como é que você vai saber esse não? Tem alguma margem para descoberta? Para exploração? E falando assim parece uma coisa estritamente sexual. É sexual, mas no sentido mais amplo também de sexualidade, né? De interações em geral. Mais erótico, né? É. E do quanto você se coloca disponível para alguma coisa que você não tem certeza se você quer. Porque esse grande elogio ao não que a gente faz hoje, me parece que tem limitado as pessoas de descobrir mais coisas que elas não sabiam que iam querer ou que iam gostar. Ou que elas podem negociar, né? Sabe assim, você chega para um amigo e fala, vamos andar de caiaque. E aí a pessoa fala, não, eu acho que eu vou cair, eu vou me cansar, não vou conseguir remar. Não é muito sol, vou pegar uma insolação. Começa aquele não numa postura muito defensiva e às vezes fóbica, de esperar o pior. Talvez isso esteja bem em linha com esse aumento da desconfiança e do pessimismo, sabe? Só que você nunca nem viveu aquilo, nunca enfrentou aquilo. Então, claro que você vai ter medo. Você não sabe o quão satisfatório ou desagradável ou arriscado aquilo realmente é. E cresceu muito na escuta digital, assim, a gente percebe, né? Em Twitters ou mesmo podcasts, assim, essa vibe das pessoas se queixando que tem preguiça de fazer as coisas. De fazer milhões de coisas. Ou atividades sociais. Essa história de combinar de encontrar e depois querer desistir, sabe? Parece que ficou mais cool, assim, você preferir querer ficar sozinho. Não fazer nada. Como se fosse um ranço das pessoas que já toparam muitas coisas só pra agradar os outros. E agora elas não estão mais topando isso. E aí vem numa glamorização da evitação, né? Muito bom. E que vira uma tentativa de controlar todas as variáveis, sabe? Então, eu vou sair, mas tem que ter lugar pra sentar. Porque eu já tenho mais de 30 anos, sabe? Sim. Evitar qualquer surpresa, qualquer descoberta. É claro que com a idade você vai aprendendo um pouco mais o que você quer, o que você topa. Mas me parece que tem uma ritualização do não que está de mãos dadas com o culto ao autocontrole. E com a tentativa de controlar os outros também. Porque o limite, sim, ele é autocuidado. Mas ele também pode ser isolamento. Também pode fazer você se fechar. Fazer os outros se fechar. Se você dá uma negativa para alguém e não consegue construir nada de positivo a partir dali, como que você está nutrindo essa relação? Acho que com essa pergunta a gente pode fazer uma pausa rápida e voltar daqui a pouco para continuar a Vibes e Análise. Como talvez um caminho interessante para a gente pensar não seja exatamente a gente dizer não para tudo aquilo que a gente quer dizer não. Mas exatamente essa capacidade, essa plasticidade psíquica para a gente conseguir considerar os nãos. Ou a possibilidade do não como sempre presente. E não necessariamente uma
reação imediata, como se a gente estivesse cobrando a dívida de uma quantidade de nãos enormes que a gente não conseguiu impor no passado e agora a gente tem que botar tudo à prova, compensar isso. É. Mas eu fico pensando ainda nas pessoas que a gente desenhou esse episódio ao redor, na dificuldade de dizer não. E eu fico bem atravessado por esse campo relacional que você convocou. Porque, vamos lá, todo dia tem pelo menos um não pra gente bancar. E um monte Só de... pelo menos um. Porque é difícil Qual? a gente desmontar tudo de uma vez, sabe? Uhum. Não sei, cada dia oferece pra gente um, mas fico pensando que a gente tem que ir talvez mais no conta-gotas, um por um. Nessas pequenas celebrações mesmo, que juntas fazem algum verão. Porque a gente não consegue mudar a nossa postura inteira do dia pra noite. O psiquismo, no final das contas, não é um interruptor, né? Que a gente vai de um pro outro com tanta facilidade assim. Ainda mais com a negação que você estabeleceu tão bem aqui pra gente colocar nessa conta. Então, para que a gente consiga sustentar pelo menos um não, a gente precisa abrir um pequeno espaço na nossa mente, na nossa vida, que não esteja colonizado pelo submetimento do sim instantâneo. E é meio... Fiquei pensando, você falando... Putz, a gente precisa achar esse espaço, defender esse espaço. E muitas vezes esse espaço está em uma outra relação. Pelo menos uma relação na sua vida em que o submetimento não reina totalmente. Ou em que as posições não são sempre as mesmas. Bom, essa é talvez a ideia mais fundamental da prática clínica, né? Que a semente da revolução interna tá numa relação. Muitas vezes começa, inclusive, em uma única relação. E aí o cultivo dessa semente é o que pode fazer florescer todo um novo campo relacional. Mas começa com um não, né? Ou começa com um espaço mental, um espaço relacional em que possa se preservar isso e, quem sabe, desenvolver isso para expandir isso para outros lugares. Mas ninguém aqui está dizendo que é fácil, né? Mas sei lá, eu fiquei falando tanto sobre o sim e o não. Acho que ao longo do episódio a gente falou bastante, mas... E o talvez? Uhum. Será que a gente precisava analisar um pouco o talvez? Esse meio do caminho Talvez que... sim. Eu ainda tô lá no caiaque pensando, será que eu andaria de caiaque ou não? Talvez. Bom, pelo menos não decidiu de imediato. Eu concordo. Diante da dúvida, talvez o bom começo seja começar mentalmente pelo talvez. O talvez de largada. Na dúvida, suspende um pouco, né, o não e o sim, que estão mais automatizados ali ou submetidos a alguma lógica. E devolver com perguntas também. Questionar esse pedido, esse convite, essa proposta, né? Entender melhor, negociar. Você pode dizer isso não, mas que tal aquilo outro? Né? Propor alternativas que estejam mais alinhadas com o seu desejo e a sua real disponibilidade. Mas aí você tem que ter consciência disso. Ou você pode fazer uma coisa também muito rara hoje em dia, que é falar que você precisa de tempo para pensar. Porque em um tempo que a gente vive, que ninguém aguenta o tempo de nada, carregando, pensando, conectando, você ter que esperar uma resposta parece até ultrajante, assim, uma afronta. A gente acha uma coisa quase maldosa com o outro. Fazer o outro esperar um pouco pela minha resposta. Mas também é por isso que eu acredito que a gente tem muitas vezes dito sim quando era para dizer não. E o contrário também. Porque a gente se apressou na conclusão. Né? Os 3 tempos do Lacanzinho. Um instante de ver, de escutar, né? A percepção, o momento para compreender. A elaboração, fazer os seus cálculos. E o tempo de concluir, como o seu ato. Fico pensando naquele clássico do WhatsApp que a pessoa diz assim: oi, tudo bem? E não diz mais nada. Nossa. Qual que é a estratégia? Enlouquecimento. A probabilidade de ela ter te chamado porque ela quer pedir algo de você, eu diria que é quase 100%.
O que ela quer? Ela quer te pegar online. Porque na hora que você responde, ela te faz o pedido, e aí de forma síncrona, dá até aquele constrangimento, né? Você fica supostamente com menos tempo para decidir. Uhum. Já te aconteceu isso? Nossa, não, eu tô assim, meu corpo inteiro tá dizendo não, enquanto você tá descrevendo essa cena. Oi, tudo bem? Não. Já que você perguntou, não. Que de novo são essas estratégias difíceis que a gente tem que desenvolver para lidar também com a falta de valor que alguns outros dão ao nosso não. Ou como criam estratégias muito elaboradas, isso que você descreveu de manipulação, ou Uhum. de impossibilidade de dizer não, né? De nos fazer dizer sim. Mas pra gente fechar, depois de tudo isso que a gente falou, você acha que as pessoas em geral deviam aprender, então, a dizer mais não? A gente falou tanta coisa, né, que não dá pra generalizar. Tá. Inclusive, a gente tem que ter mais cuidado com essas ondas de conselhos terapêuticos que tomam conta da paisagem midiática. Tem muita gente usando papinho de terapia como estratégia para se defender, para se isolar e até prejudicar os outros, usar os outros, né? Supostamente tudo em nome da sua saúde mental. Os meus limites, né? O meu espaço pessoal, tem uma série de terminologias aí. Eu estava lendo uma newsletter essa semana da Freya India e ela falou que a gente está culturalmente se atolando de conselho terapêutico genérico, mas acumulando pouca sabedoria. Porque aí talvez um sujeito bem analisado, em contínua análise, ele não diga necessariamente mais não ou menos não. Eu não acho que é sobre isso, mas é conseguir reconhecer quando o seu não é um sintoma, quando é desejo, porque você está dizendo não para isso, mas sim para outra coisa. Ou quando é uma defesa, quando é uma negação. E encontrar o seu jeito de sustentar o não. Eu gosto muito daquela expressão que uma palestrante disse, eu não lembro quem, eu tô ficando meio esquecido mesmo. Não sei se você estava comigo, mas que ela diz que ela costuma responder assim, I have enough on my plate for now. Que é um não, obrigado, eu já tenho o suficiente aqui no meu prato nesse momento. Sabe? A sua oferta é tentadora. Nossa, parece muito apetitoso, mas para minha fome, pro tamanho do meu prato, é isso. Isso não quer dizer que você não valoriza o outro, ou o que o outro está propondo te oferecendo. Porque amar também é frustrar o outro. E isso é muito freudiano. O não preserva a alteridade, o lugar e as fronteiras de cada um, ao invés de ficar alimentando uma fusão da dupla que vai no fim gerar ressentimentos, né, ou sentimento de exploração, de culpa, ou alguns tipos de sadismo e masoquismos. Então, eu acho interessante considerar que você pode ser amado não só pelo que você oferece, mas também pelos seus limites, pela sua própria castração. Os limites não como muralhas, mas instruções de boa convivência. Uma forma de ensinar as pessoas ao seu redor como que a gente pode se relacionar melhor e com mais cuidado, com o outro e com a gente. Acho que a gente pode deixar por aqui. Sim. Vamos ficar por aqui. Seguir pensando e dizendo não. Ou não. Ou não. Até mais. Tchau. Tchau.